Mateus capítulo 13 e o verso é o 16, que diz assim, 13. Mateus 16, 13, irmãos, que diz assim a palavra de Deus: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem diz aos homens ser o Filho do Homem? Eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros um ou dois profetas. E disse-lhe: E vós, o que diz que eu sou? Simão Pedro respondeu, disse: És Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Senta, por gentileza. Palmas para Jesus. Para alguns, quem é Jesus? Jesus faz essa pergunta ao seu discípulo: O que dizem sobre mim? O que falam? O que eles dizem que eu sou? Dizem que o Senhor é profeta, outros dizem que o Senhor é João, Jeremias. Alguns dizem que o Senhor é um ou outro profeta, mas na realidade, Jesus nem é João, nem Elias e muito menos Jeremias. Por um simples motivo: Jesus é o Filho de Deus. Daí Mateus 3, 17, o próprio Pedro respondeu dizendo: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. É como diz lá em Filipenses, no capítulo 2 e no verso 9, é o que diz lá. Jesus não é profeta. Quando eu digo que ele não é profeta, eu digo que ele é muito mais além do que um profeta. Ele é o Filho de Deus. Mas Pedro, olha como é importante. Pedro respondeu à altura, simplesmente porque não foi a carne e nem o sangue que revelou, mas sim o próprio Deus se revelou para ele. Irmãos, se não houver uma revelação de quem é Jesus para nós olhamos para Jesus só como um profeta, como os muçulmanos vê Jesus. Se não houver uma revelação, como o próprio Cristo falou para Pedro, nós olhamos para Jesus como uma seita, como ouviu, como olhava Saulo de Tarso. Se Cristo não se revelar, o Pai não revelar, nós vemos Ele, sabe como? Como um simples judeu. Os judeus até os dias de hoje tratam Jesus como um simples judeu. Rejeitaram Cristo naquela época e até os dias de hoje vê Jesus como um simples judeu. Se não houver uma revelação, querido, não adianta, nós vamos ver Jesus igual a multidão vê, como provedor, como facilitador. Por isso, meu querido, é necessário que o próprio Espírito Santo revele a pessoa bendita de Jesus. Nós estamos aqui, mas quantos vê Jesus só simplesmente como um facilitador?
um homem que resolve problemas. Mas Jesus é muito mais além do que isso. Cristo vai muito mais além do que isso. Jesus vai muito mais do que isso. Ele é Cristo, Filho do Deus vivo. E quem revela isso? Quem revela a identidade de Cristo? Quem revela quem é Cristo? O Espírito Santo. Se o Espírito Santo não revelar, pessoas continuarão cegas e vendo Jesus como um simples facilitador ou provedor de alguma coisa. E nós que estamos na dispensação do Espírito Santo, a própria Bíblia diz que não vos deixarei órfão, mas enviarei outro Consolador, para que esteja convosco até a consumação do século. Ele testificará de mim, Ele falará de mim, Ele vai reafirmar quem eu sou para vocês. Resumindo, quem revela a pessoa de Jesus para nós é o próprio Espírito Santo. Não é, irmão, nós não conhecemos Jesus simplesmente por um imutuado de estudo ou por ouvir ali. Se o Espírito Santo não revelar, continuará cego. Mas o Senhor se revelou para nós quem é Jesus. O Espírito Santo, meu amado, se revelou para mim, se revelou para você, se revelou para nós. Nós já não vemos Jesus como facilitador ou como provedor, porque o próprio Espírito Santo tirou as escamas dos nossos olhos e disse para mim e disse para você que Cristo é o Filho de Deus, como disse para Pedro no verso 17. Ele mostrou, Ele se revelou para nós e disse: olha, Jesus não é um simples homem, Jesus, Ele sim é o Filho do Deus autêntico, o que está sentado ao trono, é o que está assentado ao trono, o que veio para morrer na cruz do Calvário e resgatar o que está perdido. Isso foi ação de quem? Minha? Não, é porque eu estudei. Não porque minha mãe falou. Não, porque meu pai disse. Porque o Espírito Santo se revelou para você. Porque se ele não tivesse se revelado, meu amado, nós seríamos igualzinhos a essas pessoas que colocam outras pessoas em superioridade a Cristo. Ele veio através da pregação do Evangelho, na proclamação do Evangelho, se revelou para nós, irmãos, quem é Jesus. O Espírito Santo revelou para nós que Jesus é o Verbo encarnado. João 1, do 2 ao 5. O Espírito Santo revelou-se para nós que Ele é o Verbo encarnado. Ele revelou para mim e para você que tudo foi feito por Ele e por causa dEle e para Ele. Quem revelou isso para nós? Mais uma vez eu digo, o próprio Espírito Santo revelou isso para mim e para você. Por causa disso nós conhecemos Jesus além da providência. Vemos Jesus não simplesmente, como eu disse, um provedor ou um facilitador, mas sim como Filho de Deus, como Verbo encarnado. Foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que revelou a Pedro. Foi o próprio, aí Cristo respondeu e disse: Pedro, não foi nem a carne nem o sangue que te revelastes isso, foi o próprio Espírito, foi o próprio Deus.
Não foi baseado em informações. Foi, meu amado, através de uma revelação. O próprio Espírito Santo, irmão, ele se revelou para nós a missão de Jesus. Ele revelou para nós para que Cristo veio salvar a humanidade. O Espírito Santo revelou-se para nós a sua missão. O Espírito Santo revelou para nós que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. João 16:4. Tudo que sabemos é porque foi revelado pelo Espírito. Sabe por que eu digo isso, irmão? Porque tem muitas pessoas que lerem a Bíblia e não conseguem receber a revelação que foi dada para mim e para você. Não receberam. E o Espírito Santo trabalhou, o Espírito Santo mostrou, o Espírito Santo abriu os nossos olhos. Hoje conhecemos Jesus muito mais além do que um simples judeu. Nós olhamos para Ele e vemos Ele, meu amado, como Salvador. Olhamos para Ele como o Filho de Deus. Conhecemos Ele como Verbo encarnado. Olhamos para Ele e sabemos que Ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. É Jesus. É Jesus que se revelou. Oribicanda, labastecanda, labaia, canturiclamas. Deus de mistério. Quando os outros ficaram perturbados sem saber o que responder, Pedro respondeu dizendo: Tu és o Filho de Deus. Que coisa tremenda, né, irmãos? Que coisa de ter esse privilégio, de ter esta revelação, de saber quem é Jesus, o que Ele fez, o que Ele é para nós. Quando uma pessoa vê Jesus como provedor ou facilitador, ele está cego. Ele está cego. Ele não consegue ver, não consegue contemplar, ele não consegue. Ele quer alinhar Cristo a algum profeta. Ele quer colocar Cristo no mesmo patamar. Mas Deus o exaltou e lhe deu um nome, para que todo joelho, para que deu nome sobre todos os nomes, para que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobrem diante dele para a glória de Deus Pai. Por isso conhecemos quem é Jesus. Nós não somos mais um da multidão que só vê Jesus como facilitador, como multiplicador, como resolvedor de problemas. Nós vemos Jesus na sua verdadeira verdade. Palmas para Jesus nessa noite. Quem crê que Jesus é muito mais além do que bênçãos e vitórias? Jesus é muito mais do que isso. É muito mais. Por isso, meus queridos e amados irmãos, busquemos a Ele. Vamos ao seu encontro, e crendo que o Senhor nos dará vitória para a glória do seu nome. Palmas para Jesus mais uma vez.
Se coloque de pé, por gentileza. Pegue sua oferta, seu voto, sua ajuda. E quando você for devolver, o irmão vá lá na direção da livraria e coloque lá na livraria. Oração da fé. Senhor nosso Deus e Pai, nos leva-nos em paz debaixo da Tua graça. Nos livra, meu Deus, de todo mal, Senhor. Nos guarda e nos protege, porque cremos em Ti, ó Deus, e nas Tuas providências. Nos leva-nos em paz, porque cremos em Ti. Nos dá a bênção e a vitória, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus.